Bom dia, Mato Grosso. Sejam bem-vindos a mais um Direto da Redação. Hoje estamos com Pablo Marçal, pré-candidato à presidência da República. Pablo, seja muito bem-vindo ao Direto da Redação, bem-vindo à Record News, bem-vindo ao AgroPlus. Obrigado, Emanuel. Obrigado a todo telespectador, web espectador também, a todo o Mato Grosso e a todo o Brasil que acompanha pela internet. Pablo, você começou agora nessa caminhada, nessa nova jornada. É uma estrada difícil para conquistar o que você almeja. O que fez você entrar nessa disputa eleitoral, Pablo? É a minha primeira disputa e talvez a última. Quando eu falo talvez, no que depender de mim, eu quero propor uma política diferente para o Brasil. Vejo que o Brasil ele tem políticos profissionais e pessoas que não estão interessadas no povo, não estão interessadas no crescimento das famílias, né? Não estão interessadas na prosperidade do Brasil. Eu entrei porque mais de 60% da nação não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro. E eu estou vendo a tentativa de tanta gente, né, de viabilizar um nome. Eu vejo tudo que tem acontecido no cenário político que as pessoas não enxergam pela televisão, todos os esforços para ninguém dar certo. E, cara, bate uma coisa no meu coração em relação a essa nação: se alguém não fizer alguma coisa, a gente não vai crescer nesses próximos 10 anos. Nós já perdemos uma década de economia que foi por água abaixo. E eu resolvi deixar minhas empresas de lado, né? Eu tenho 26 empresas, estou vendendo algumas empresas, fechando outras, né? E pela primeira vez nesses últimos 15 anos, meu faturamento caiu. Já publiquei pouco mais de 20 livros aí, sou investidor e eu percebo que o Brasil não vai prosperar com esses políticos que estão aí. Esses dois nomes não fazem o mínimo sentido. Eu consigo enxergar e colocar meu coração no futuro e lá não está nem Lula nem Bolsonaro, então não vou deixar isso acontecer. Pablo, você disse que pode ser a última campanha sua aí. Primeira e última. Primeira e última. Então você entra já pensando, com a intenção mesmo, com esse sonho, almejando ganhar? Não é sonho. É assim, quem ganha é igual advogado, né? Eu sou jurista por formação. Advogado nunca ganha causa ou perde, quem perde é o cliente. Essa é uma verdade que o povo tem que saber. Assim é como é a eleição. A eleição não é o candidato que ganha. Quem ganha ou perde é o povo. O povo é o titular do direito. Quando eu falo que essa é a minha primeira e possivelmente vai ser a última, por um único detalhe. Eu acredito que a gente tem que pegar os melhores da sociedade para servir na política com data de saída. Quando você não coloca data de saída, as pessoas acostumam com o desgoverno, né? Tem uma coisa aqui, eu vim aqui em 2014, eu lembro de uma obra, por exemplo, que é o VLT aqui de Cuiabá. E hoje eu estava saindo do aeroporto, na hora que eu acabei de pousar, eu vi os VLTs todos guardados ali na frente do aeroporto. Eu falei, o que é isso aqui? Esse negócio não instalou até hoje. Eu só vi uma vez no Cuiabá e quando eu vi foi em 2014, eu vi o desmando, né, do que é uma obra de quase 1 bi virar 2 bi. E, cara, não faz sentido, a gente não pode deixar esse poveco governar esse país. Eu sei o que aconteceu aqui depois com o governador, acabou sendo preso e tudo. Foi uma corrupção desordenada nesse país. A gente não tem que ter políticos profissionais nem políticos de estimação. Então, eu vou dedicar tudo, né? Eu já estou colocando tudo, não tem volta. Mas a gente fica, mas você vai mesmo até... Não tem mais volta. Só que é o seguinte, política no Brasil tem que mudar. A gente tem que ter limite constitucional de idade, né? Para não ter um cara igual o Lula, com quase 80 anos, cara. Esse Brasil não é um Brasil de gente frouxa. Nada contra os caras de 80 anos, mas eles tinham que estar descansando. Uma pessoa de 80 anos tem que virar, se ela quiser, tem que ser conselheira. Não faz sentido você ter um presidente no Brasil com 80 anos de idade, que é o Lula, não faz sentido nenhum. Então, assim, eu estou muito bem sucedido, os meus filhos, a minha casa, moro num lugar seguro, mas e o povo? O povo vai fazer o quê? Então, de fato, eu senti isso no meu coração. É agora, cai pra dentro. E eu sei que parece uma loucura, mas eu sou o próximo presidente do Brasil. E algumas pessoas ficam rindo disso. Eu sei que eu nunca liderei pesquisa na minha vida, né? E cheguei onde eu cheguei, né? Prosperamos de verdade, de forma honesta. Vim de escola pública, já morei na periferia. Eu sei como é que é viver na pobreza e na extrema riqueza. E eu quero que o meu povo seja rico. Eu quero que o nosso povo prospere de verdade. Paulo, você se sente essa terceira via que a população brasileira tanto busca? Não, eu sinto que eu sou a única, sem arrogância. Terceira via é o Ciro Gomes, que não consegue emplacar porque ele é uma poupança do PT, né? Todos os votos que ele tem ali de ativo, alguns milhões, ele deve ter uns 6, 7 milhões de votos, para caso ele não consiga prosperar, que é o que normalmente não vai acontecer, né, por causa de desequilíbrio emocional, ele vai acabar entregando em 80% desses votos para o Lula.
que talvez, né, se ninguém fazer nada, vai vencer no primeiro turno. Mas ainda bem que faltam 100 dias, porque se fosse esse final de semana, a gente ia amargar na mão desse senhor. Você acredita nessas pesquisas que colocam o Lula tão à frente assim, já eleito? Olha, se fosse tudo fraude e mentira, alguém tem que ser preso. Ninguém prendeu ninguém. O Brasil está prendendo gente por causa de opinião, não ia prender por causa de pesquisa. O PT gastou mais de 50 milhões de reais de pesquisa até agora para deixar o povo assim, ó, esquece, não tem jeito, né? Mas tudo pode acontecer. Um fato político pode mudar a pesquisa e a pesquisa errar em 40 pontos percentuais. Um único fato político. Hoje, talvez eu esteja completando 12 ou 13 mil quilômetros desde quando eu saí de casa, né? Eu vou em 200 cidades. E nesses 100 dias, nós vamos gastar muita energia. Tem dia que eu estou indo em 6, 7, 8 cidades num único dia. Eu vou te falar uma coisa, onde eu passo, um monte de gente fala, eu não vou mais votar em Bolsonaro, não vou votar mais em Lula, porque achei você. É muito interessante que eu estou parando nos aeroportos e as pessoas que gostam de você, naturalmente, elas estão torcendo, mas achar pessoas que não te conhecem, todo mundo conhece o Lula e o Bolsonaro. Como a maioria não me conhece, esse fator é muito positivo para mim. Eu só preciso ser conhecido. Eu acabei de sair agora de um hotel onde estavam, né, dezenas de apoiadores ali, acho que tinha umas centenas ali dentro. E aí, quando eu saí, me falaram, ó, a Record tá te chamando. Eu pensei, eu tô doido para voltar para casa hoje, antes da meia-noite, né? Para ver meus filhos e tudo. Mas eu vou ficar. Vou ficar porque essa entrevista, milhões de pessoas vão assistir de um jeito ou de outro. Então, agora não é hora de descansar, agora é hora de se expor, agora é a hora do Brasil conhecer. Porque se conhecer, você vai comparar, por exemplo, Lula e Bolsonaro e Marçal. Você olha, um tem 35 anos, outro tem 80. Aí alguém fala, tem uma coisa, Cota, de novo, pega um cara de 80 anos e contrata ele para trabalhar na sua empresa, pra você ver o rendimento, não faz sentido. Nós, como nação, temos que deixar a paz, sabe, o desfrutante de 80 anos. O cara que tem energia igual eu, nenhum desses dois construíram riqueza, eu construí de forma honesta. Nenhum desses caras, eles escrevem livros, não transformam ninguém. Eu escrevi mais de 20 livros, tem mais de 400 mil, tem quase 400 mil alunos. Onde eu vou, no planeta Terra, tem gente que já foi transformada. Então eu não estou querendo fazer algo para testar. Já sei como é que funciona. Esses caras não entendem de obra. Por isso tem 20 mil obras paradas aí no governo Bolsonaro. 20 mil. Imagina, um país igual o nosso, com 20 mil obras paradas. Tem que ter um pacto nacional de harmonização entre os poderes e de falar, nós precisamos crescer. É para isso que eu entrei na política. Pablo, eu cheguei a conversar com alguns alunos que falaram que você ampliou a mente deles, que você os tirou de um certo trajeto que a mídia coloca e tudo mais. Como que você faz isso? Como que você vai fazer isso com uma população, com um país, ampliar a mente desses brasileiros? Quando eu comecei a fazer minha primeira live, Manuel, tinha 2 pessoas. Tem até hoje esse vídeo, eu comemorando, 2 pessoas. Eu já cheguei a ter uma live com 500 mil pessoas. 500 mil. Assim como foi 2, foi 10, 50, 500, 5 mil, 50 mil, 500 mil pessoas numa única live. Eu posso falar, tudo é possível para quem tem energia, quem tem disposição, quem tem vontade. O brasileiro vai perceber que tem um presidente que tem mentalidade tecnológica, disruptiva. Você nunca viu nenhum presidente da República falar que quer a mentalidade, a mudança de mentalidade do povo. Por exemplo, você já viu? Você é um garoto, com todo respeito, né? Me chamam de novo, mas ver você liderando isso aqui, né? Me entrevistando com 20 anos, você falou que tem? É impressionante. Essa é uma geração que a gente precisa disso. Jamais, cara, há 30 anos atrás você ia estar sentado aí entrevistando alguém, ainda mais um pré-candidato à presidência. Você não teria um candidato de 35 e nunca um âncora de programa nenhum com 20. Nunca isso ia acontecer. A gente precisa entender que tem que ter uma energia nova, o Brasil precisa disso. A gente precisa pegar os mais velhos e passar o bastão para os mais novos e confiar nessa mudança. É isso que vai fazer o Brasil crescer muito rápido, entendeu? Pablo, um grande problema do nosso país é a alta da inflação. Sim. Como que o senhor, como um candidato, trataria isso? Primeiro, todo mundo que está assistindo tem que saber que o governo deixa a inflação subir para arrecadar mais imposto. Isso nas custas de quem? De quem paga o imposto. Só que no caso específico do Bolsonaro, ele perdeu a mão. Alguém está morrendo de dó, que ele não consegue controlar o preço do combustível. Eu tenho uma pergunta para você. Por que ele não controlou há 3 anos atrás? Ele tinha 1 ano de governo, 2 anos, 3 anos. Por que no 4º ano, faltando 100 dias para a eleição, ele está fazendo essa maluquice? Você tem que saber uma coisa. Ele perdeu a eleição por causa da economia. Então, sim, não é só como controlar a inflação. A inflação é um indicador de incompetência.
né? A nossa vizinha Argentina vai ter uma previsão de atravessar 60% de inflação no ano. Por que eu estou rindo? Porque não tem gestor num lugar desse, né? Para deixar a economia travar a ponto de chegar a isso aí, a gente já viveu. Você não viveu, você não estava na época aí que você tem 20 anos. Eu era criança bem pequena, a gente teve uma hiperinflação, meu pai perdeu o mini mercado dele, para você ter uma ideia. Não tinha quem conseguia prosperar nessa época, né? Na época do Sarney. E naquela época, em 86, as pessoas elas estavam tinham os fiscais do Sarney. E eles queriam congelar os preços para ver se a culpa era dos donos de supermercado e tal. Isso quebrou o país. O Bolsonaro e o Paulo Guedes agora, que a gente imagina que alguém que entende economia está pedindo para congelar os preços do supermercado. Tudo por causa da eleição. O Brasil nunca aceitou alguém que colocou a economia em apuros. Nunca. O governo militar só acabou por causa da economia. 20 anos de governo militar. Não foi um dia que alguém acordou e falou, a gente não quer mais. Não, foi a economia. A economia tira o povo de casa e vai para a rua. Sarney não deu conta, então não teve sucessão do MDB, né? PMDB na época. Veio o Fernando Collor de Mello para salvar o país. Quando ele vem, né, tem um problema que acontece com o Collor. Ele sequestra os bens, né, sequestra as poupanças. O povo foi para a rua e derrubou ele. Fernando Henrique Itamar deu manutenção naquilo para recuperar. E foi ele que instaurou de verdade o Plano Real. Quando o Fernando Henrique trouxe estabilidade para a moeda, trouxe o recuo da inflação, ele conseguiu até aprovar a reeleição. Não existia reeleição no Brasil. Quando está chegando o segundo mandato do Fernando Henrique, a economia começa a cair de novo. Ninguém do PSDB foi colocado, não teve recondução do PSDB. Vamos apostar no Lula. O povo sempre fez isso e vai continuar fazendo. O Lula veio, surfou na onda das commodities. O Brasil é o rei da commodity. Boom, explodiu. Foi reeleito com facilidade. Não deu nem chance para quem estava concorrendo. Depois continuou muito bem a commodity, né? Muito difícil dois governos conseguir crescer um país economicamente. Conseguiu, sim. Muita infraestrutura, isso foi muito bom para o país. Colocou a Dilma. A Dilma, para ganhar a eleição, começou a ter uma intervenção, quebrou a Petrobras e colocou, segundo a delação do Palocci, R$1 bilhão de forma ilegítima na eleição. Venceu a eleição, mas o povo foi para a rua no segundo mandato. Por causa de quê? Economia. Quando a economia vai bem, pode ser o pior presidente do mundo. O presidente pode ser um maluco, lunático. O povo respeita. A economia foi pro lixo, saiu, né? O Temer ficou dando manutenção igual o Itamar fez. O que acontece? Entra o Bolsonaro, né? Tava aquela onda de corrupção nojenta, a estratosférica. O Bolsonaro entra. E aí não sei por qual motivo, na verdade eu sei o motivo. Pelo desmando, né? Pela gestão incapaz, né? Do governo Bolsonaro, pela instabilidade que ele cria entre os poderes, nós estamos chegando no período eleitoral, né? No pré-eleitoral já está aqui, mas no período eleitoral com um único problema, economia. Nessa questão específica dos combustíveis, você acredita que a privatização da Petrobras seria uma solução para isso? 5 coisas para resolver o problema de combustível. Desestatização, multiplicação de empresas, né? Ao invés de ser uma única empresa, tem que multiplicar em várias. Quebra de monopólio, porque não adianta você privatizar para um grupo e o grupo vai ficar dono e eles vão reger o preço. Quarta coisa, a gente precisa de ativar as plataformas de refino. Não faz sentido no Brasil exportar petróleo para refinar fora e comprar de novo. A gente faz isso com 30% do petróleo. E os 30% do petróleo, se fosse para comprar eles em dólar e colocar ele desse jeito, tá tudo bem. Só que aí tem uma expertise. Olha a expertise. Eu, empresário, se alguém for privatizar a Petrobras, eu gostaria de comprar ela, que é a empresa de energia que mais dá lucro no mundo. 38% de lucro que a Petrobras dá. As maiores empresas de petróleo do mundo dá de 6% a 10% de lucro. A Petrobras é 38%. Por que ela compra 30%, né, de refino e joga o preço da dolarização em um programa chamado PPI, em 100% do petróleo? Porque isso reverte em lucro. Então, a nossa Petrobras tem muito acionista no exterior. Esse movimento é um movimento canalha, não de forma empresarial. Eu gostaria de comprar a Petrobras e ficar com ela de jeito. Só que o povo não ganha com isso. Então, hoje, só de fazer essas coisas que eu te falei, desestatização, primeira coisa, tem que desestatizar ela. Não faz sentido uma empresa de energia que nos próximos 10 anos vai cair o valor de mercado porque vai parar de usar combustível fóssil. Não faz sentido manter em uma companhia só porque senão o preço não baixa. Então tem que multiplicar em outras empresas. Quebra de monopólio. Ativação de 100% da refinaria no país. Acabou a conversa.
que o senhor faria para ocorrer essa quebra de monopólio? Assim como o TCU aprovou a desestatização da Eletrobras, eu faria a mesma coisa. É a toque de caixa, tem que ser rápido. Sabe por quê? Uma medida paliativa que o governo conseguiu no Congresso foi aprovar o teto de ICMS. Unificação do teto de ICMS para combustível. O que ele fez? De novo, é uma medida eleitoreira. Aprovar o teto é muito bem-vindo. Agora, quem vai corrigir o rombo nos estados? Aí vai ter que tirar o dinheiro da educação, da saúde, para devolver para o estado. Isso é um desespero eleitoral. O que aconteceu? Ele fez isso e achou que ia tirar o Brasil do sufoco para ele ganhar a eleição. Só que não aconteceu. A Petrobras segurou um aumento. Eu estou rindo porque assim, é cômico, né? A manobra política sendo que não deu conta de resolver nem debaixo da própria gestão. A Petrobras solta o aumento do combustível, volta e iguala o preço. Não tem como, você não vai segurar a economia desse jeito. Porque a energia é uma roda, a economia é uma roda. E quando você não investe em infraestrutura, vai ter treta com combustível. Quando você não investe, de fato, em obras, em construção, você não movimenta o país. Ao invés de ficar com essa politicagem toda, tinha que estar reformando a BR-319. Aqui do Mato Grosso, o maior problema que a gente tem é com o escoamento de grãos. A gente tem as BR tudo destruídas. Então, assim, não é só um problema da Petrobras. A Petrobras é um sinal que a economia está parando de girar. Mas tem como resolver. Tem que desapegar dela. Ela parece ser do povo, mas o povo está pagando em alguns lugares do Brasil R$10 no litro de combustível. Não faz sentido. Então é hora de alguém com coragem peitar e falar, não faz sentido ter um gigante desse tamanho, né, um elefante, que está trazendo ônus para o Estado e para o povo. Fica em paz, não tem como. Ou você quebra ela como a Dilma e não dá lucro para ninguém, e aí fala, não, nós vamos baixar o combustível e quebra ela, que ela chegou a ficar sem nada no caixa. Então, o tanto de corrupção e por tanto de intervenção, medidas intervencionistas do governo Dilma Rousseff. Tudo para ganhar a eleição. Dilma fez isso para ganhar a eleição, Bolsonaro está fazendo isso para ganhar a eleição. Só que os dois, a gente já conhece o final. Os dois vão ser trocados por causa disso. E os Correios, Marcelo? Acredita na privatização? Olha, o Correio deu uma lucratividade inesperada, né? A gestão do Correio está indo está indo muito bem. Eu sou a favor da desestatização de tudo aquilo que não é eficiente no seu crescimento. Se for olhar pelo lucro, 3,7 bilhão de lucro deu os Correios no último ano. Isso é positivo. Agora, se eu dividir ou multiplicar isso em 5 outras empresas, a qualidade vai aumentar. Quando eu desestatizo uma empresa desse tamanho, primeiro, o Estado não tem vocação com gestão profissional. Não tem, isso é evidente. Mesmo ela dando lucro, se eu multiplicasse ela em 5 companhias, criasse concorrência, eu ia aumentar a questão da entregabilidade, eu ia aumentar a qualidade, eu ia diminuir o preço das entregas, né? Não só das entregas, mas das postagens, de tudo. Isso é bom para o povo? Sim, então é isso que a gente tem que fazer. Muitas pessoas colocam a pandemia como uma situação que prejudicou muito essa nossa inflação. O que você faria de diferente do que o Bolsonaro, nosso presidente, fez? Sem romantismo nenhum. O mundo tem 7,8 bilhões de pessoas. E os 214 milhões de pessoas do Brasil representam 3% da população mundial. Se você pegar todos os mortos da pandemia, o Brasil tem 11% de mortos, de todos os mortos do mundo em relação à pandemia. O que significa isso? Uma resistência, um atraso e essa imbecilidade de corrupção no país. Quando eu falo imbecilidade, a gente já chegou a ter uns hospitais, gastou verba federal, e aí teve desvio nos respiradores, né? Eu estava em Manaus ontem, e ali teve uma chacina, né? Política, né? Mataram pessoas por causa de desvio. Então, assim, daria para ter feito diferente? Claro. Imagina, se a gente tem 3% da população, tinha que morrer 3% da população, do número total de mortos. Deveria ser do Brasil. Na verdade, 3 mais 3 dá 6, mais 3 dá 9, mais 3 daria 12, né? Então foi quase 4 vezes maior do que a média mundial. Tudo porque a gente tem um presidente que parece um adolescente, resistente. Ele não entendeu até hoje a liturgia do cargo de presidente do Brasil. Para você que não sabe, ele continua com um comportamento, né? E esse comportamento que ele tem é um comportamento de alguém que é coletivizado e não alguém que tem a pressão de um presidente, não um executivo. Um executivo ele pode pensar o que ele quiser, só não pode falar quase nada que ele pensa. Porque se ele fala, ele atrapalha a nação.
Então a resistência dele pessoal com vacina, a resistência dele em querer, né, afrontar os poderes, os estados, querer brigar de frente com isso, desgastou ele, desgastou o país, morreu um monte de gente de forma desnecessária. Eu não vou falar o que um monte de gente quer falando, que ele é isso ou aquilo, mas eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais sábio. Lá em Provérbios 17, 28 está escrito assim, ó, que até o tolo, se ele ficar calado, ele se passa por sábio. Esse é o conselho que eu dou para o Bolsonaro. Ele atrapalhou, é um fato isso, ele atrapalhou a nação nesse processo. Agora, se a pandemia afetou o mundo inteiro, esse não é um tema de discussão. Se todo mundo for afetado, então está igual todo mundo. Tira isso da conta. Vamos ver o que é outra coisa. Política pública, disposição política para resolver e falta de interesse. Mas por quê? Ninguém tem interesse de resolver essas questões de inflação, de desemprego, porque é muito simples. Não está no ano eleitoral. Os caras gastam a ficha, a máquina pública para ganhar a eleição. Só que como não foi feita uma gestão assertiva, perderam a eleição. Se o Bolsonaro fosse uma pessoa que calasse a boca e seguisse Provérbios 17, 28, o Lula estivesse na cadeia, você acha que eu ia? Você olhando aqui para mim, você acha que eu ia deixar a minha vida para mexer com política? Não ia nunca. Então, acabamos de ver a Colômbia aprovando um presidente de esquerda. A gente conhece a ideologia desse povo. Esse negócio de direita também está ficando uma doença igual de esquerda, não faz sentido. Então, se a gente ficar nessa, cara, nós vamos quebrar esse país. Vim lá de Roraima, ontem eu estava em Roraima também. Lá tem 300 mil venezuelanos, cara. A Venezuela foi o país que mais cresceu nos últimos 20 anos de PIB, falando de PIB. Mas um governo desastroso, ideológico, e não lógico, porque o lógico é de produção. Está mandando o povo esparramar pela América do Sul. Então quem está pagando agora pelos venezuelanos? Nós. Eles são muito bem-vindos aqui. Mas a incompetência de um governo, a má gestão de gente ideológica, a gente tem que sumir, afastar esse povo de política, não pode deixar esse povo governar mais. Junto com a pandemia, muitas empresas vieram à falência, assim como o número de desempregados aumentou muito. O que o senhor, como gestor, irá fazer para resolver um problema como esse? Todo político que fala que vai gerar emprego, ele é mentiroso. Quem gera emprego é empresário. Então, assim, aconteceu um fato, que é a pandemia. Várias pessoas prosperaram muito mais porque entenderam o lance da pandemia. Pandemia, as pessoas não saíram de casa. Então, você tinha que vender com a pessoa dentro de casa. Você tinha que usar o quê? O que todo mundo deveria estar fazendo há mais de 10 anos, que é uma revolução de dados digital. Então, as pessoas, elas quebraram as suas empresas porque elas não estavam num cenário que elas deveriam estar há 10 anos atrás. Então, teve uma corrida pelo digital. Eu me sobressaí muito nisso. Eu sou um dos maiores lançadores digitais do país. E eu posso te falar algo. Na pandemia, nós crescemos de forma assustadora. Porque aquilo que deveria ser um processo que a nação e o governo deveriam estar ensinando para os empresários, por exemplo, tem um e-commerce, enquanto as empresas quebraram, o e-commerce subiu 70% só nas primeiras semanas. Só que esse movimento tem uma década. As vendas presenciais estão caindo 10 pontos percentuais todos os anos, né? Está fechando pontos presenciais por causa do custo. E a gente está tendo um crescimento. Na verdade, é o contrário, 5 pontos percentuais de queda todos os anos os ambientes presenciais e os ambientes online estão crescendo já há 10 anos, 10 pontos percentuais. Quando chegou a pandemia, quem já estava no formato híbrido, que é o formato off e on, que é o presencial e o online, não teve problema. Pelo contrário, teve uma migração de faturamento do off para o digital. Agora, o que nós vamos fazer a partir de 2023? Todas as 19 milhões de empresas vão ser convidadas a ter e-commerce. Nós precisamos liderar isso no mundo. Nós precisamos ser uma nação que é conhecida por tecnologia. Todo o mundo nos conhece por causa de futebol, sexo e carnaval. Só isso que eles lembram da gente. Os mega empresários mundiais sabem que aqui estão os recursos naturais que eles precisam para produzir. Mas o brasileiro não sabe nada sobre o Brasil. O Brasil ainda não foi descoberto. Nós seremos a nação mais próspera da Terra até 2032, mas tem que mudar isso aqui, ó, a mentalidade. Nosso povo ainda é escravo e escravo de ideologia. Como abrir esse mercado exterior para o Brasil? É simples. Assim como empresas saem daqui e empresas vêm de fora para cá, tem que ter segurança jurídica nesse país. Você vê um cara igual o Lula, quer resolver problema de guerra no bar. Imagina, quem é que vai vir com uma conversa dessa? A Vale do Rio Doce foi doada pelo Fernando Henrique Cardoso na década de 90. Olha o que ele falou esses dias, que ele vai rever esse contrato. Cara, você vendeu, ele doou, né? Ele não vendeu. A Vale do Rio Doce, pra você ter uma ideia, foi vendida a valor de preço na Bolsa por 3 bi de dólar.
sendo que as reservas dela eram de 300 bi. E olhando o equity hoje da Vale, é uma empresa que tem de equity 2 tri. A gente fez uma doação, mas tem uma coisa. Tem um princípio do latim chamado pacta sunt servanda. Os pactos devem ser cumpridos. O que que faz o dinheiro internacional não vir para o Brasil? Por causa de conversa fiada igual de Lula. Quando a gente faz alguma coisa errada, tem que assumir. Mas quando você é um quebrador de pacto igual ele, você traz instabilidade jurídica, você traz instabilidade internacional, você não consegue atrair dinheiro internacional. Para o Brasil avançar de verdade, precisa de 2 trilhões de dólares. Da onde? Vai ser de mercado, maior parte de mercado internacional para a gente investir em infraestrutura, senão esse Brasil não cresce. A nossa matriz energética não está configurada para o crescimento. A gente precisa de energia limpa. A gente fica discutindo Petrobras até hoje. Em 2030 a Petrobras vai valer 10 vezes, eu sou investidor, a Petrobras vai valer 10 vezes menos do que ela vale hoje. Tudo por quê? Porque o combustível fóssil vai se deixar de lado. Vai ser tudo nióbio, vai ser grafeno, vai ser energia solar. E não é coisa do futuro, isso é coisa de hoje, só que vai expandir. Só para você ter uma noção, se hoje tivesse fábricas de carro elétrico e 10% da frota do Brasil fosse elétrica e precisasse da energia na tomada, a gente ia ter um colapso energético. A gente não dá conta de ter 10% da nossa frota de carro a energia, se precisar de energia elétrica. Então, por isso que a gente tem que começar uma revolução de energia solar, senão o Brasil não cresce. Um outro grande problema do Brasil são os altos salários na máquina pública. O senhor tem alguma proposta com relação a isso? Reforma administrativa, não só dos salários, mas de infraestrutura, de estrutura. Por exemplo, você vai numa cidade de 100 mil pessoas, lá tem justiça eleitoral, justiça do trabalho, justiça disso, justiça daquilo. Então, fácil resolver isso. Na verdade, não, é liviano falar que é fácil, é simples. É difícil para quem não quer fazer, é simples para quem vai peitar, né? Quem vai para cima, e fácil para quem está no mundo da lua. Não é fácil não, mas é simples. Junta a justiça do trabalho com a justiça federal. Essa é uma fusão que não é eu não, grandes juristas defendem. Pega essa justiça eleitoral, que só tem no Brasil, e põe ela na justiça comum, e ponto. Não faz sentido manter uma justiça eleitoral cara dessa. Alguém fala, o que nós como povo vamos ganhar? Vai cobrar menos imposto, porque tem uma máquina pesada demais. O nível de endividamento interno do Brasil é 78% de tudo que a gente arrecada. A gente arrecada 4,7 trilhões. Então, se você está chegando em 80% de endividamento interno, o que a gente vai fazer com isso? Daqui uns dias não dá conta de pagar os funcionários públicos, são 12 milhões. É uma estrutura muito pesada, só que não tem um único governante que eu conheço que fala disso. Ninguém quer fazer reforma administrativa. 3 reformas para o país avançar rápido. Administrativa, eleitoral e tributária. E tem que fazer uma reforma tributária para os próximos 30 anos. Se fizer esses negócios de semanas aí, não vai mudar nada nesse país. Como faz a eleitoral, por exemplo? Eu vou dar uma oferta e entregar a reeleição no primeiro dia. Chega no primeiro dia de governo, faz uma carta aberta para o Brasil e para o parlamento. Eu quero discutir, já chegar com a reforma eleitoral, que é a mãe de todas as reformas, é a eleitoral. Tem um ingresso. A entrada do pagamento em parte, tem muitas parcelas, né, para isso acontecer, muitas negociações com o parlamento. Mas a entrada eu abro mão da reeleição no primeiro dia. Se fizer isso, consegue. O Brasil é um dos países que cobram mais tributos do povo. É comparado a países de primeiro mundo, esses tributos cobrados. Só que os serviços prestados são muito abaixo do que é prometido. O que o senhor, como gestor, faria para resolver esse problema? Olha, não tem como baixar tributo sem gerar receita. Então, vai ter um ministério chamado empresarização. Essa empresarização ele vai ser responsável por ensinar no ensino infantil, para ajudar isso e cobrar isso lá na educação, no ensino fundamental, no médio e no superior. Vai ter uma perna, uma rampa dentro do ensino, que todo mundo, né, se quiser ir para a graduação, vai, que é o sistema tradicional. Se quiser ir para a virtualização, que são as profissões do futuro, vai para isso, vai estudar inteiro para isso. Não vai ficar com essa encheção de língua assim na cabeça do povo, não. A gente está cheio de analfabeto funcional, porque a gente treina pessoas para não chegar onde elas querem. E vai ter empresarização, nós vamos ter nível superior para abrir empresa. Por que eu estou te falando isso? Quem gera a economia são os trabalhadores junto com os empreendedores. O empreendedor junta vários trabalhadores e põe pressão naquela ideia para aquilo produzir. Agora, como é que baixa imposto? Nós vamos criar esse Ministério da Empresarização e vai ter uma secretaria dentro chamada Startup. Vai ser Startup Brasil. Por quê? Se eu quero tirar esse fardo do lombo, né, do povo brasileiro,
diminuir imposto, eu tenho que gerar caixa. Então, eu vou gerar caixa com tecnologia, com equity, com alavancagem financeira. Como é que faz isso? Você investe R$1 milhão, por exemplo. Eu sou investidor de startup. Faço parte do grupo da Bossa Nova, onde tem lá 10 bi investido lá. Então, é o maior grupo de startup do Brasil hoje. Tem mais de 1.000 empresas. Quando a gente escolhe uma empresa, a gente olha a gestão, a gente vê os processos e a gente vê a perenidade da empresa. Então, o governo federal, a partir de 2023, vai investir em startups. Então, vai virar um processo cultural. Vai ser assustador isso. Eu nunca vi governante nenhum falar isso em lugar nenhum. O que nós vamos fazer? O governo federal vai lá e coloca R$1 milhão numa pequena empresa, que é uma ideia, né? Para você que está assistindo, uma startup, é como se a gente fosse construir uma bomba. Aí a gente faz uma bombinha pequena, gasta pouco dinheiro e vê ela explodir. Ela explodiu, agora aumenta a escala e a dimensão. Vamos ver se ela explode de verdade. Se você tem pequenos resultados chamados de MVP, que é mínimo viável do produto, e a gente consegue escalar isso, a gente coloca isso aberto no mercado para vender. Imagina, tem empresas que você investe R$1 milhão e vende por 100, 200, 300. Aí o governo começou a gerar um tipo de receita que nunca existiu na história da política. A gente põe receita aqui e vai diminuindo receita aqui do lombo do povo. Quem paga imposto no Brasil é pobre. Os pobres não aguentam mais. Eu vim de escola pública. E eu não consegui ingressar na faculdade pública. Muito interessante. Na escola pública, filho de rico não quer ir. Não vai. De jeito nenhum. Porque lá, eu vou te falar, eu vi vários amigos sendo assassinados, eu vi bandidagem, eu vi perversão sexual na escola de um jeito que eu não imaginava. Agora eu vou te falar. Na escola pública, filho de rico não vai. Mas na faculdade pública, filho de pobre também não vai. É um milagre dele estar lá. Quem que banca a faculdade pública? É um imposto chamado consumo. Consumo, quem paga é quem tem menos condição. Então essa turma que paga a faculdade pública, por exemplo, não vai ingressar. É por isso que eu sou a favor também. Não de reduzir vagas, mas de todo mundo que tem condição, quer estudar na faculdade pública, vai pagar. Tem que pagar para ajudar a custear. Não faz sentido, as pessoas que têm condição de pagar vão para lugar que a gente que não tinha, né? Eu vou falar de mim porque eu não tinha. Eu não conseguia, eu tive que pagar minha faculdade, sabe que jeito? Minha faculdade era R$525, estudei na Universidade Paulista, em Goiás. E eu ganhava, como atendente de call center, exatamente esse valor. Como tem os descontos no final no Olerite, eu tinha que pegar a bicicleta, vender o vale transporte, ainda fazer trabalho para os outros para ver se eu conseguia complementar a mensalidade. Então agora você pensa, um Brasil injusto desse, sem injustiça. Então é o seguinte, a gente começar a ver essas coisas e consertar, são pequenos consertos, a gente consegue elevar essa energia no país. Agora, não diminui imposto por causa de promessa, não existe isso. O Brasil, se diminuir R$1 de imposto sem gerar receita, quebra o país. Marcelo, como que você vai tratar subsídios econômicos para o agronegócio? Já que esse ano o Plano Safra caiu muito, né? Como que você trataria isso? Cara, a maior força que a gente tem de produção no mundo nosso, chamado Brasil, esse aqui é um mini mundo, né? Um continente, é o agronegócio. E o que a gente precisa liberar é financiamento por melhores práticas. O que significa isso? Financiamento por melhores práticas. Não é só liberar financiamento para alguém que fala que vai fazer algo. A gente tem que ter um projeto que já dá certo para a gente não gastar dinheiro público errado. Agora, o subsídio é um negócio que quando a população descobrir, principalmente 100 milhões de pessoas que não conseguem comprar a carne que quer, que não conseguem ter uma alimentação balanceada, vamos chamar assim. O dia que eles descobrirem que a gente vende carne nossa até 20% mais barato do que no mercado interno, que a gente vende alimento para o mundo inteiro, né? A gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas e a gente só tem 214 no Brasil, 214 milhões. As pessoas vão ficar muito revoltadas. A gente tem que crescer sim a exportação, tem que continuar fazendo isso. Mas tem uma coisa muito errada, a gente está desonrando os de dentro. É um subsídio para os de fora, a gente produz aqui. É igual a maluquice que acontece no norte do país. As maiores hidrelétricas estão lá. Quem paga mais caro na energia é o povo que é dono da hidrelétrica. Não faz sentido um negócio desse, cara. Isso é desonra com o povo. O cara tem a hidrelétrica na casa dele, ele paga a energia mais cara do que onde a hidrelétrica vende energia. Tem estados do Brasil que compram energia de outro país. E lá está produzindo. Mano, isso é uma loucura. A gente tem que fazer o seguinte, tem que ter uma correção fiscal, tem que ter um ajuste honesto com o povo que é dono daquela riqueza. Então, onde tem uma hidrelétrica, aquele povo tem que pagar mais barato. E é o contrário, o povo aguenta calado e vai levando no lombo. Já que você entrou nessa questão de sermos o celeiro do mundo... O luzeiro é a riqueza de todas as nações. Como que o senhor vai tratar essa questão da política do comércio exterior, aí, essa abertura de mercado? A gente vai propor um bloco econômico com a África. Eu estou construindo uma cidade lá com
algumas entidades e amigos. E eu tenho um apreço muito grande pela África. Lá tem 54 países. E ali a gente vai produzir muito negócio e o Brasil vai ser uma nação que vai ajudar os países africanos. Então, um bloco econômico que a gente vai construir vai ser para enviar famílias para a África, empreender na África. Lá é uma terra de oportunidade, tá? Só para você ter uma noção, a Angola, onde eu estou construindo, a independência de Angola ocorreu agora em 1975. Só para você entender um paralelo. O Brasil vai completar esse ano 200 anos de independência. E é um país longe de acontecer alguma coisa. Longe, né? Pela mentalidade. Num país igual a Angola, que foi livre agora em 1975, está pujante e não tem... Por exemplo, lá falta fibra ótica. Lá falta coisas tão simples que pessoas que forem para lá para empreender, se não fosse a política agora, eu ia abrir uma empresa de fibra ótica lá. E aí meu alvo, abrindo essa empresa, é reverter todo o lucro para continuar ajudando em missões. Só que eu percebi, gente, nós temos um povo muito empreendedor. A gente pode ir para essas nações africanas e ajudar a construir essas nações, empreender muito e exportar. E importar de lá, né? Que é o nosso caso daqui, é exportar para lá. Então, fazer amizade com todas essas nações africanas, não só com o Mercosul, mas com a Oceania, e de fato liderar o crescimento econômico de todas as nações. Então, assim, a gente está lá no BRICS, está no Mercosul, a gente tem que abrir mercado para todo mundo. O Brasil é muito forte. O Brasil tem que parar com esse subfaturamento de minério. É uma das coisas que a gente mais é roubado na história desse país. Subfaturamento. A gente tem que peitar de verdade esse negócio, que é uma criminalidade, uma loucura. O que está acontecendo é com essa ilegalidade de garimpo. O Brasil tem que ter gente de verdade que fala, peraí, eu já fui garimpeiro com meu pai, eu era criança. Em 96 a gente morou no Tocantins, em Paraíso, era garimpo de esmeralda. E eu sei o que é um país que não entende de garimpo. Se você é uma pessoa que quer falar, não vai fazer, vai continuar fazendo, nós vamos ser roubados. E além de não ser faturado, a gente não tem imposto e ninguém ganha com isso. Então tem que ter gente de verdade para peitar. Tem muitas mazelas na nação que por conta de eleição alguém não quer ser impopular. Por isso que eu não quero ser reeleito. Por isso que eu quero abrir mão disso, porque tem decisões difíceis que se alguém tomar não vai ser reeleito, mas vai ser bom para o Brasil. Pablo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Dia da Redação. A gente agradece você por ter aceito esse convite. Veio de longe e nós desejamos muita boa sorte para você nessa jornada. Obrigado. E eu desejo sorte para o brasileiro, né? Porque as pessoas que prosperam, elas não dependem do Estado. E eu quero fazer você não ser mais escravo nem de político de estimação, nem de governo nenhum. Eu quero que a sua família prospere, isso é possível. Só que você precisa acreditar. Nem Lula, nem Bolsonaro, já chega desses dois. É hora de você assumir o governo. E pode contar comigo que eu quero fazer essa nação só tomar o primeiro lugar, até 2032, como a nação mais próspera da Terra. Obrigado. Obrigado, Até mais, Pablo. Emanuel. Continue acompanhando o Dia da Redação aqui na Record News Cuiabá e conheça também a nossa plataforma de streaming, que é o agroplus.tv. Obrigado novamente, Pablo. Assim, bem-vindo. Obrigado a vocês e até semana que vem.